Primeiro, queria agradecer aí ó, o Rodrigo, que se prontificou. Quando eu bati um papo com ele assim, pô, na hora ele falou, nossa, vou sim. Obrigado, viu, Rodrigo? Que eu sei que tocar uma startup ainda na velocidade que você tá crescendo e ainda um podcast que quase toda semana, né? Você tem um convidado novo e arrumar um tempinho para falar com a gente aí, contar os segredos do mercado, é uma coisa muito especial. Vamos lá, vamos lá. Pô, obrigado pelo convite aí, Rubens. Assim, apesar do tempo ser escasso para todo mundo, é sempre bom conversar com gente que está tentando movimentar o mercado. Eu sempre me aproximo de iniciativas como o da Poly Angels, eu faço parte de outros grupos também, para não ficar desatualizado, né? Não ficar velho, né? Como o mercado, como se diz aí, né? Eu tenho 40 anos, mas tecnologia muda muito rápido. Então, esses papos aqui são sempre bons, assim, né? Obrigado de novo. Bom, eu sou fundador da Vindi. A Vindi é uma plataforma de pagamento que a gente fundou há 7 anos atrás. A gente atende os maiores cases de assinatura e recorrência do Brasil. E o nosso desafio aqui é liderar o setor aí de que a gente chama de economia da recorrência, né? Então, eu já empreendi um outro negócio antes, mas a Vindi foi o meu primeiro negócio que realmente escalou e foi para milhares de clientes, milhões de faturamentos, bilhões de processamento. Então, esse foi meu MBA empreendedor de fato, né? Acho que o papo aqui, eu queria só compartilhar um negócio com vocês antes da gente bater um papo, que a ideia aqui é um bate-papo mesmo, tá, pessoal? E para vocês entenderem o que a Vindi faz de fato, tá? Prometo ser bem rápido, sucinto, não vou fazer jabá aqui da Vindi não, porque não é o intuito do papo aqui, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, a Vindi é uma startup, mas ela está mais numa cultura startup do que... a gente já tem um tamanho já, né? Tem uma representatividade, né? Então, a gente... Quando eu fundei a Vindi lá atrás, eu fui atrás de um modelo parecido no mercado americano e não tinha uma empresa parecida com a gente aqui no Brasil, mas tinha um termo lá que chamava Subscription Economy, a economia das assinaturas, né? A economia da subscrição. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, putz, eu preciso transformar isso numa missão, né? Num documento onde as pessoas captem no primeiro momento que eu falar, né? E aí eu traduzi o termo Subscription Economy para economia da recorrência, mas quando a gente fala isso aqui na Vindi, a gente normalmente fala o seguinte: a economia da recorrência é como você transforma clientes em fãs. Porque um cliente recorrente, um cliente de assinatura, ele nada mais é que um freguês. Então ele tende a ser um cliente mais exigente, ele vai te dar feedbacks mais diretos, mas ele também vai deixar mais dinheiro na mesa. Ou seja, ele vai te pagar por mais tempo. Então, é só você analisar aí o que vocês pagam recorrente por mês, assim, né? O que vocês pagam aí? Conta de luz, conta de água, condomínio, escola, internet, tudo isso é recorrência. E a gente está nesse ambiente aí. Então, a gente como empresa aqui, nós somos uma plataforma, nós somos na nuvem, nós somos um SaaS, como essência, e a gente ajuda os nossos clientes a cobrarem os clientes recorrentes deles, né? Então, é isso que a gente faz. Mas a gente nasceu bem naquele momento que a tecnologia no Brasil já tinha dado alguns passos importantes, né? Então, nos anos 70 aqui, isso revela a idade aqui da galera aqui, tá, pessoal? As empresas tinham muito foco em produto, né? Muito foco em produto. Então, cara, o sonho do pai de família naquela época ter um carro. Puta, o carro era a coisa mais importante. Se o serviço fosse bom ou não, cara, não interessava. Era o carro que era mais importante. Os anos 90, com o advento da internet, veio a questão do serviço. As empresas globais, líderes dos seus mercados, começaram a olhar e falar, pô, peraí, eu entrego um produto, mas eu também vou ganhar dinheiro com o serviço. E aí começa um pouco do ambiente da recorrência aí, né? Das empresas faturarem sempre com o mesmo cliente. E aí veio os anos 2000, né? Um pouquinho pós-bolha aí e tal, que começou a ter o papo de que o cliente era o centro de tudo, né? E realmente né? Eu trabalhei 14 anos no Itaú, né? Então, na época do Itaú lá, quando eu entrei no banco, tinha um mantra lá que o cliente tem sempre razão, né? Muitas empresas falavam isso, né? O cliente tem sempre razão. Cara, se o cliente cuspisse na sua cara, você tinha que falar obrigado, porque o cliente era o dono de tudo, né? Mas hoje a gente vê uma coisa muito mais focada em relacionamento. Muitas vezes o cliente não tem razão, né? No que ele pede. O que a gente tem visto muito
As empresas que lideram os seus setores, elas estão resolvendo dores muito forte, e mais do que isso, ela tem um relacionamento na mão. Então, quando a Apple vende um celular, a Samsung vende um celular, ela provavelmente não está querendo vender o aparelho, ela está querendo vender todo o ecossistema que tem em volta, né? Ela quer ganhar dinheiro por mais tempo com você. Então, o consumidor mudou, né? A gente está mudando aí, né? A gente muda conforme a inovação vai empurrando o mundo, e a forma de consumir produto também muda, né? Então, a gente entrou exatamente no momento, pessoal, que a Netflix começou a fazer sucesso no Brasil de fato, a entrar na grande massa, né? A Netflix entrou em 2011 no Brasil, como um teste, tinha um executivo no Brasil, só que foi em 2012, 2013, que a Netflix começou a entrar no gosto popular das pessoas, das famílias, né? Principalmente classe B, classe A, e falou, pô, vamos jogar de fora aquela locadora, né? E vamos fazer esse negócio funcionar, né? Então, eu particularmente, tá? Eu estava até conversando com um amigo meu ontem, assim, eu sinto saudade de entrar numa locadora e receber uma recomendação do dono da locadora, do gerente da locadora. Cara, isso para mim era uma coisa que tá tá no emocional. Você ia lá, puta, tinha uma cerimônia de você escolher o filme, né? Mas cá para nós, né, gente? Quem tem mais de 40, 50 aí, que eu me incluo nisso, não era tão prático, né? Eu lembro do lançamento do Titanic, né? O Titanic lançou, eu fiz a besteira de não assistir no cinema. Cara, eu fiquei 2 semanas para alugar o filme, porque as locadoras não conseguiam entregar a demanda do filme, né? Hoje você vai lá, aperta o botão e acabou. Então, a Vind tem muito a ver com isso, tá? Com acesso. Então, a gente entrou bem naquele momento que o Brasil estava começando a digitalizar muita coisa que ele tinha propriedade. Então, era CD, você comprava o CD, começou o MP3 rolar bem forte, né? A pirataria tinha tomado muita força. O Spotify ainda era uma startup, mas o Netflix já começava a dar os primeiros passos no Brasil, né? E aí, quando eu comecei a validar o primeiro plano de negócio, que a gente nem fez muito plano de negócio no início lá, a gente viu o tamanho da oportunidade que a gente tinha de começar um negócio nesse sentido no Brasil, né? Nós estamos aí entre a 8ª, a 9ª economia do mundo, né? E aí, as pesquisas que a gente fazia na mão mesmo, com sindicatos e tal, ilustravam para a gente que a maior riqueza do Brasil estava no setor de serviço, ainda é assim, né? Hoje, quase 70% do nosso PIB é setor de serviço. Aí, quando você dava uma lupa no setor de serviço, empresas de telecomunicação, banco, seguradora, software, tecnologia, consultoria, todas essas empresas, elas tinham uma característica de faturamento parecido, recorrência. Elas emitiam um boleto, um plano, uma mensalidade, elas cobravam uma fatura recorrente, todo mês elas tinham que ir lá mandar uma invoice para você pagar, e foi exatamente aí que a gente entrou e falou, puta, é muito grande o mercado, vamos liderar esse mercado. Então, aí o que a gente fez foi analisar as transformações digitais que estavam acontecendo em um monte de indústria, então a gente começou a validar modelo de farmácia recorrente, putz, você compra o mesmo remédio todo mês, por que a gente não pode automatizar isso? Pô, você compra lâmina de barbear todo mês, por que a gente não pode automatizar isso? Pô, as escolas têm que pagar um boleto todo mês, o pai recebe um boleto todo mês, pô, vamos automatizar isso, vamos colocar no cartão de crédito. Então, foi bem aí que a gente nasceu, né? E a gente começou a perceber que isso era um pouco insuficiente a gente atacar por vertical. E aí, o grande estalo que a gente teve, 1 ano e meio depois que a gente fundou a Vind, a gente precisava entrar nos líderes dos seus setores, né? Então, a gente falou, putz, quem que é o maior case de processamento de mensalidade do Brasil? Né? Alguém quer sugerir aí que em 2014, 2015, alguém sabe qual que é a maior empresa recorrente do Brasil? Eu falaria Smart Fit, mas também não sei. Não era. Não era a Smart Fit tá aí tinha 2 ou 3, mas tinha uma que chamava muita atenção. A Croton também era uma delas, tá? Ela surgiu lá e falou, putz, cara, esses caras têm muito cliente, milhões de clientes, né? Mas quem despontou para a gente como um modelo mais maduro e altamente tecnológico era o Sem Parar. O Sem Parar, naquela época, tinha 3 milhões de clientes recorrentes, né? Então, você pensava assim, puto, cara... E naquela época, eles não tinham a tag digital, tá? Você tinha que ir no posto ou na estrada comprar. Então, cara, os caras conseguiram um modelo de distribuição muito bizarro, de bom, e conseguiram um modelo muito inteligente de cobrança. Pô, todo mês eu tenho que pagar aquela tag, os R$10, ou a fatura sendo usada, chegava até um valor 10 vezes o valor disso, mas eles tinham um negócio muito importante. E aí a gente foi lá, entramos dentro do Sem Parar e falou, putz, cara, agora a gente entende mais ou menos como é que
como é que eles se dão com relacionamento, porque recorrência é basicamente relacionamento. E aí a gente foi atrás da Croton, não sei quem falou aí, mas já deixo o meu agradecimento aqui, porque a gente foi atrás deles, a gente foi atrás da Smart Fit, fomos atrás da Editora Abril, porque a Editora Abril sempre teve recorrência na sua essência e sempre liderou o mercado de revista, né? Revista por assinatura. E a gente começou a conversar com esses players. Ele falou, cara, como é que funciona? E todos eles falavam o seguinte, cara, você tem que ter o relacionamento deles. Todo negócio recorrente que escala, se não tiver relacionamento, você não consegue cobrar de novo. O cara cancela, Então, foi aí que a gente olhou. Uma coisa que a gente olhou muito ruim naquela época que liderava o setor é telefonia, tá? Até hoje, telefonia não tem uma relação muito boa com os clientes. E naquela época já era um pouco caótico, e ainda é caótico essa questão do relacionamento com o cliente recorrente, tá? Então, o que a gente percebeu é assim, putz, peraí, então, vamos falar o caso da Croton, que agora é Cogna, né? Putz, cara, esses caras vão ter que digitalizar a operação. Não vai dar para ficar cobrando mensalidade todo mês do aluno, né? Então, a gente começou a olhar os documentos de Gartner, Fortune, McKinsey, Accenture, e aí o que chamou a atenção para a gente na época, que é um negócio que chama bastante atenção até hoje, tá, gente? Na época lá, a gente olhou e falou, putz, expectativa de vida das maiores empresas dos Estados Unidos, em 95 era 75 anos, em 2015 já era 15 anos, né? A gente falou, puta, tá acontecendo alguma coisa aí. Então, estava acontecendo uma extinção em massa dessas empresas. E, invariavelmente, elas entravam em digitalização. Todas que estavam sendo extintas, elas não tinham claramente um modelo de digitalização. Foi aí que a gente pensou, falou, putz, o nosso software ele não pode ser só um sistema de cobrança. Ele também tem que viabilizar a transformação digital dessas empresas. Foi aí que a gente desenvolveu uma segunda parte do software, que é colocar as empresas num modelo mais rápido para digitalizar. Então, vou contar alguns cases aqui, tá? De cases reais, tá? A Whirlpool, quando a gente entrou na Whirlpool lá, eu achei bem forte uma frase que o presidente da Whirlpool falou na época, falou assim, cara, a gente não é uma empresa de linha branca, nós somos uma empresa de tecnologia. Né? E aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, a visão deles está muito certa, né? Porque nós vamos entrar agora na fase pesada do internet das coisas agora, e a Whirlpool ela está na vanguarda disso. Ela já faz coisas que estão além. Então, assim, a gente tem um modelo recorrente com a Whirlpool. Alguém tem ideia do que modelo seja esse? Como é que a Whirlpool tem um modelo? A Whirlpool tem centenas de milhares de clientes que pagam uma mensalidade para eles. Eles têm um filtro, né, de água. Matou, é isso aí. Filtro de água, isso, filtro de água recorrente, isso mesmo. Então você começa a olhar, quando você fala Whirlpool, você já lembra da linha branca, putz. E eles têm assinatura do site também, né? Você tem que pagar uma assinatura do site para ter acesso a preços melhores. Eu prestei serviço para a Whirlpool, fazia instalação, desinstalação e manutenção dos purificadores de água de 2008 a 2012. Tinha 1.700 atendimentos por dia na Grande São Paulo aqui. Era baita, eles já tinham mais de 60 mil filtros naquela época instalados, pagando, se eu não me engano, R$ 79,00 por mês. Isso aí. Esse filtro, essa cobrança, ela passa hoje pela Vind, tá? É a Vind que faz essa coleta da cobrança. Mas o que é interessante é assim, olha a estratégia da Whirlpool. O relacionamento que ela tem com o cliente é muito duradouro. Quando você compra um fogão, uma geladeira, você não compra para usar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você compra para muito tempo. Então, cara, você vê aquele produto todo dia na sua frente. Não faz sentido a empresa não pensar em fazer recorrência. Foi aí que a gente entrou. E tem muita coisa acontecendo em empresas como a Whirlpool, que é hardware, né? Produto físico, que vai desaguar em recorrência. Outro case legal é a Smart Fit, foi citado aqui também. A Smart Fit foi a primeira empresa do setor fitness a acabar com o cheque pré-datado. Eu posso falar para vocês que a Smart Fit foi uma das grandes assassinas do cheque pré-datado, porque era alguns setores ainda que tinham cheque pré-datado no modelo, né? Era a venda de móvel planejado, né? Quando você compra móvel planejado, os caras pegavam cheque pré-datado, academias e alguns outros ramos. Quando a Smart Fit mudou e apagou o modelo que eles tinham, o mercado todo teve que ir para frente e a gente estava lá também nesse momento. Outra também que impressiona do jeito que está fazendo a transformação digital, quem acompanha a tecnologia na bolsa aí sabe o movimento que a TOTS fez nos últimos 5 anos é muito agressivo para uma empresa do tamanho deles, né? É a nossa maior empresa de tecnologia hoje no país, né? Especialmente software, acho que é a maior empresa de software que tem hoje aqui, e também está nessa coisa de
vou parar de vender licença, vou vender software, né? Um case que é um case novo, não é do conhecimento do grande geral do público, mas a gente tem aqui como cliente, que é o meu parceiro de Like a Boss, lá, o Paulo. Eles já são a maior escola de tecnologia da América Latina. Eles já formaram mais engenheiros de software do que as próprias universidades no Brasil. E hoje, quando os principais líderes de tecnologia no Brasil vão indicar cursos, eles não indicam outra escola que não seja a Alura, né? Então, é uma coisa bem, bem importante, porque eles fizeram essa transformação também de sala de aula para o digital. E o maior aplicativo infantil do mundo é brasileiro, nasceu em Campinas, o Play Kids, da Movile. Eu gosto bastante desse case, porque é um case 100% de assinatura, e na pandemia eles cresceram bastante também, porque os pais estavam com as crianças em casa e tinham que dar um jeito também na audiência das crianças para não ficar 100% na internet, tinha que combinar algo com a educação. Então eu trouxe esses cases aqui para vocês entenderem que recorrência está um pouco além daquilo que a gente está acostumado a pagar, tá? Revista. Então, o que essas empresas têm em comum, basicamente, elas sabem que a experiência do consumidor e o relacionamento é a coisa que mais importante, né? Então, queria passar um pouquinho mais aqui para vocês, para não falar um pouco aqui. Então, a Vindi hoje ela faz o billing desses clientes, a gente coleta as assinaturas, a gente cobra os clientes, a gente recupera os inadimplentes. Então, toda vez que o seu cartão falha num serviço de assinatura, a Vindi está por trás trabalhando para recuperar, trocar o cartão, e a gente dá uma plataforma para essas empresas fazer a gestão, tá? Então, eu costumo dizer aqui que transformar um cliente recorrente é um desafio muito grande, e muitas pessoas vêm me procurar e perguntam assim, pô, cara, eu quero montar um negócio recorrente porque eu vou dormir e o negócio continua faturando. E eu falo, putz, é isso mesmo, cara. Quando você monta um negócio recorrente, você tem que ter um pouco mais de tranquilidade para não ficar renovando aquela venda no mês seguinte. Porém, um negócio recorrente ele tem muito mais desafios do que um negócio transacional, tá? Tem churn, cancelamento, o cliente é muito exigente, ele se sente parte de um clube, então ele vai reclamar. Você tem que estar muito preparado para ouvir os feedbacks, mas eu acho que a recorrência em tecnologia, especialmente nessa digitalização que a gente acompanhou nos últimos 10 anos, ela foi um dos motores de crescimento, tá? E aí você falar das maiores empresas de tecnologia do mundo, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix, Apple, todas elas ganham dinheiro com recorrência hoje. Elas têm planos mensalidades hoje. E aí eu falo para vocês que, eu posso até citar alguns casos aqui, que recorrência no Google hoje é quase 40% da receita bruta da empresa, né? Então você fala, puta, o Google, buscador, então quase 40% da receita deles hoje já vem de mensalidade. São empresas pagando serviço, são pessoas físicas pagando e-mail, então tem uma representatividade muito grande esse modelo nas empresas de tecnologia. Acho que agora aqui eu tô à disposição de vocês, assim, para seguir com o tema do papo que me foi convidado aqui, que o Rubens me convidou. Nessa jornada da Vindi aí, eu tive algumas oportunidades importantes de fazer investimento anjo, né? Eu tenho 13 investimento anjos. O número 13 é um número que eu gosto bastante. Eu não sou muito supersticioso, mas eu gosto bastante do número. Eu acabei de fazer meu 13º investimento anjo. E aí, assim, eu tive a oportunidade também nessa jornada de 7 anos também de criar um podcast que foi também muito ocasional. Posso contar para vocês depois aqui como aconteceu. Foi muito de ocasião mesmo, que virou o maior podcast de negócios do Brasil, né, de tecnologia do Brasil. Hoje a gente tem 70 mil ouvintes lá no podcast. Acho que alguns de vocês já ouviram aqui o Like a Boss. Estou numa jornada, vou fazer uma jornada diferente, mas eu continuo com a cabeça que eu vou fazer alguns investimentos anjos que me forem apresentados e que vier para mim aqui. Então, conta para a gente um pouco dos segredos, né? Do que você aprendeu nesses investimentos anjos, na sua relação com os fundos, na sua relação com os empreendedores. Legal. Assim, eu tive duas rodadas grandes não, né? Mas 2 rodadas com valores bons. Assim, né? Eu fiz uma rodada o meu primeiro investidor anjo, tá? Foi o Edgar Corona, da Smart Fit, né? E aí foi interessante porque eu não... Cara, estava entendendo o que é software, tecnologia. Eu era o executivo do Itaú e eu era de uma parte de negócio. Não conhecia software, não conhecia engenharia de software, tecnologia. Então, tive que aprender na raça. E aí, aprendi na raça.
indo em evento, conversando com as pessoas, trazendo sócios que me ensinaram muito. Mas aí eu me deparei com aquela questão do primeiro investimento anjo, né? Eu não tinha experiência. E eu vou contar uma história aqui, que é uma história off-topic, mas pouca gente conhece. O meu primeiro investimento anjo, quando a Vindi recebeu o primeiro cheque de investimento anjo, o Edgar Corona colocou um dinheiro na Vindi sem contrato assinado. Ele literalmente depositou 450 mil na Vindi sem contrato. Sem contrato. Ele não assinou nenhum termo comigo, né? E aí aquilo foi uma lição importante para mim, porque ele realmente estava confiando em mim, né? Ali já era um acordo no fio do bigode que me deixou me espantou, porque eu ia fazer a parte contratual da coisa, tal, só que, cara, a gente estava tão numa situação tão importante de concorrência, tal, que ele falou: não, fica tranquilo, a gente vai fazer o acordo. Cara, teve um dia que ele me ligou e falou: o dinheiro já está na conta, só manda o contrato para a gente assinar. Então aquilo foi a primeira experiência que eu tive, que me deixou um pouco chocado no início, mas me deixou uma lição de que, cara, se investe nas pessoas mesmo, né? Se você está desconfiando de uma pessoa e precisa realmente de algumas amarras em contrato, provavelmente não é a pessoa que você tem que investir. Você teve um outro investimento de um outro anjo, fizemos uma rodada Série A em 2015 e fizemos uma rodada Série B em 2019. Então, ao total, a gente captou 30 milhões de reais com 2 fundos brasileiros, mas eu falei com 150 fundos nesse período de 7 anos, desde fundo canadense, americano, chinês, japonês, brasileiro, e eu levo isso como uma experiência muito boa, porque eu vejo muita gente comemorando, né? Putz, fiz uma rodada de 3 milhões, tal, né? E eu gosto bastante de tentar colocar um pouco a vida real na cabeça dessas pessoas que recebem esse investimento, que quando você está recebendo um investimento, especialmente de um fundo, você está vendendo uma vida sua, né? E eu costumo dizer que o negócio de você ser empreendedor, tal, é um negócio de vidas mesmo, né? Então, é bem parecido quem jogou Mario Bros aqui, quem jogou Super Nintendo na vida sabe que o Mario Bros lá tem 3 vidas, né? Eu costumo dizer que o empreendedor de tecnologia moderno, que vai seguir nessa jornada aí de venture capital, ele costuma ter 4 vidas, às vezes 5 vidas em alguns casos. Então, quando você recebe um investimento de um anjo, cara, alguma vidinha você deu ali, porque você está dando participação da sua empresa para ele. Então, você perdeu uma vida ali. Fez uma Série A, colocou 10 milhões no caixa, vendeu uma vida. Então, só tem mais 2 para você acertar aí. E o que mais existe no mercado, gente, e aí são histórias que não são contadas, eu posso depois ilustrar um pouco melhor. A gente tem quase 60 convidados no Like a Boss, né? Desde o Davi Vélez do Nubank, o Paulo Veras do 99, Edgar Corona da Smart Fit, SoftBank. Quando a gente desliga o microfone e a gente desliga a câmera, normalmente ali saem histórias que não são contadas pela Exame, não saem no Valor Econômico, de coisas que são muito ruins no mercado e que às vezes as pessoas entram nessa jornada esperando, putz, vou fazer uma rodada, estou feliz pra caramba. Então, eu sempre olho rodadas de investimento como uma coisa boa, mas contida a ponto de, putz, você está precisando de dinheiro para quê? Para conquistar um mercado muito rápido, para crescer muito rápido, porque normalmente é um jogo de Mario Bros mesmo, está vendendo uma vida sua, né? Então, vou contar um caso aqui. Eu investi numa startup aqui que está num caminho de virar unicórnio. Essa startup chama IDWall, é uma startup que já recebeu 45 milhões de investimento. Os fundadores da IDWall, eles tinham um negócio chamado Vai e Volta, né? Um negócio, acho que o Caio está aqui, né? O Caio Sigak está aqui, não tá? Eles foram pro Vale do Silício com a gente, e eles tinham um puta negócio, né? Eles tinham um negócio de marketplace de aluguel de trator, de máquina pesada. E ali você via claramente que é um negócio ultra escalável, que tinha um potencial de ser muito grande, mas tiveram alguns problemas no meio do caminho que tem a ver com investimento anjo. O anjo tomou muito stake, tomou 30% na entrada, teve briga de sócio e tal. E fatalmente, se ele tivesse feito uma rodada importante e adequada para os momentos iniciais da empresa, ele não teria saído e não teria montado a IDWall e eu não teria investido nele, né? Mas no segundo empreendimento do Lincoln e do time lá, eles já começaram totalmente diferente, pensando como é que seria se eles fossem entrar no modelo de venture capital,
como é que seriam as rodadas seguintes. Então, o que mais existe no mercado hoje é acordo ruim com anjo. Tá? Eu sou bem crítico com o investidor anjo. Eu investi em 2 fundos também. Eu sou investidor da Canary, que é um fundo que mudou um pouco a dinâmica do VC no Brasil, e da Iporanga, e eles têm uma cabeça diferente. Mas existem fundos hoje já, pessoal, que já colocam uma bandeira vermelha em alguns investidores anjos. Tá? Eu conheço fundos que, quando eles vão analisar uma startup que está crescendo, tem um puta potencial, eles olham quem que são os anjos. Aí ele vê um anjo lá, um anjo famoso, melhor anjo do Brasil. Ele vê lá, o cara ganhou um prêmio, o fundo já, deixa para lá, vamos pro... a gente não interessou agora, mostra pra gente daqui 1 ano, tal. Isso existe, tá? Isso é real. Isso é real. Tem red flag no mercado brasileiro muito grande. Por quê? Porque o investimento anjo no Brasil começou de uma forma bem ruim. Os anjos tomavam 30%, queriam meter a mão na operação, eram anjos que mudavam muito o contrato de investimento, mudavam muito o mútuo, não ajudavam. E eu acho que depois que os primeiros empreendedores brasileiros começaram a vender as empresas, começaram a investir, aí o mercado foi se acertando, né? De famílias que tinham capacidade de investimento, de empreendedores que tinham saído. Eu acho que hoje nós estamos começando a ficar maduros, tá? E maduros eu digo o seguinte: existe um movimento de investimento anjo no Brasil, importante, está acontecendo agora, mas nós temos poucas saídas, tá? Vocês aqui, me respondam, vocês conhecem algum anjo que ficou milionário com investimento anjo? Você? Não conhece. Não fiquei. Eu fiz 2 saídas pequenas ainda. Então, assim, pensa o seguinte: no mercado americano, o investimento anjo lá, normalmente, quando o cara já é um second founder, fez uma startup, vendeu e ele vai para a segunda, ele pega os mesmos anjos da primeira e fala, cara, eu quero você como anjo. Normalmente, a taxa de sucesso é quase que 100% da segunda empreitada desse cara. No Brasil, a gente está começando a ver segundos empreendedores agora. Né? O Florian da Loft fez a Print, vendeu, fez a Loft. Você já vê o pessoal do Buscapé já montando fundo, mas é muito raro um anjo no Brasil ficar milionário. Mas tem, tá? Tem. Isso é público. Se você pegar os anjos que investiram em 99, Melius, tem um caso agora emblemático do Enjoei, que entrou na Bolsa. Tem um anjo lá que começou do zero do Enjoei, foi até o final do IPO, um puta case. Pena que o Brasil tem medo de publicar essas coisas, porque ainda existe aquela questão da segurança, o cara tem medo de virar sequestrado e tal, mas existem alguns anjos no Brasil que já fizeram milhões com investimento anjo. Só que, normalmente, pessoal, e aí que está o desafio para quem quer investir no Brasil mesmo, é que o deal flow das startups que têm potencial de fazerem saídas ainda é muito restrito a um grupo, né? E aí eu posso falar para vocês, os anjos que fizeram saídas de milhões, né, que investiram lá 30, 40 mil reais, e que numa IPO ou numa venda fizeram 5, 6 milhões, está restrito a anjos que são empreendedores. Então, estou falando aqui de pessoas que fundaram o Buscapé, pessoas que fundaram o Peixe Urbano, pessoas que fundaram a Loft. São os poucos anjos que conseguiram fazer saídas. Então, o desafio aqui para instituições como a Poly Angels aqui é como que a gente realmente cresce o ecossistema e como que a gente ajuda essas startups para a gente ter mais case. Porque senão nós vamos nos frustrar. Se a gente não tiver saída, não tiver retorno, cara, prefiro comprar uma ação, gastar 40 mil comprando 5, 6 ações de tecnologia no mundo, do que colocar dinheiro numa startup, concorda? Né? Então, essa é a provocação inicial que eu queria fazer para vocês, né? O que eu tenho visto agora também existe está acontecendo bastante no Vale do Silício. Inclusive, eu coloquei tem uma thread de discussão que o Brian do Viva Real, o fundador do Viva Real, fez uma thread com alguns empreendedores e perguntou assim, o que vocês acham de um empreendedor que está fazendo uma rodada Série B já fazer uma saída pequena, pegar e fazer um cash out, né? O que eu tenho visto, tá? Eu tenho visto agora o seguinte, o mercado está muito líquido agora, muito líquido. Gente, tem muito dinheiro para venture capital, muito. Assim, a gente não está fazendo aquilo que a gente fez no final dos anos 90 e depois dos anos 2010, 2011 ali, que era um monte de acordos nascendo em empresas que não tinham nem modelo, né? A gente está no mercado mais maduro hoje, mas tem muito dinheiro.
os fundos estão muito líquidos, o mundo está muito líquido. Então, o que está acontecendo tem algumas startups brasileiras, latinas, que eu tenho visto o seguinte: o fundo vai fazer uma série C, uma série B, ele já propõe assim, ó, fala, cara, vamos rapar os anjos, já vamos comprar os anjos nesse valuation e vamos tirar. Porque, cara, daqui para frente eles não vão ajudar muito, né? Começou isso há 2 anos. Em 2019 eu vi uns 5 ou 6 cases grandes desse sentido. A RAP foi uma delas, né? A RAP, quando o SoftBank entrou lá, a RAP nem precisava de tanto dinheiro. E o acordo que eles fizeram lá, falou, cara, vamos comprar a participação dos sócios que estão dentro de casa. E eu acho que isso vai ser uma tendência maior daqui para frente, tá? Então, série B, por exemplo, se a empresa não precisa de tanto dinheiro, vamos tentar participar dessa empresa comprando uma parte do capital que está na mão de anjo ou de fundo, tal, né? A General Atlantic tem feito isso no Brasil, né? Ela tem participado, acho que o maior case dela é a XP, né? A General Atlantic entrou na série A da XP e ela fez 2 movimentos parecidos com esse. Ela tirou alguns founders, comprou a participação de alguns founders e foi para a IPO. A General Atlantic, inclusive, com esse case aí, acho que é o maior retorno da história do Venture Capital do mundo, tá, gente? Só perde pro caso da Naspers e Alibaba, né? Que a Ant Financial lá, né? Que é aquele grupo lá. Mas, assim, isso tem uma tendência. Então, normalmente, o anjo brasileiro, onde ele vê liquidez, tá? O anjo brasileiro, o médio, né? A gente, ele tem visto liquidez numa rodada série B, série C, quando acontece, porque tem fundo que não gosta, ou quando você vai para um IPO que ainda é muito incipiente. Nós temos 6, 7 empresas na bolsa de tecnologia. Então, vai da gente aqui, como anjo, pensar como mudar esse cenário, tá? Então, a gente precisa de muito mais case para isso. Agora, eu vou contar um pouco da minha tese como investidor anjo. Eu não procuro saída. Eu não faço investimento anjo para ter retorno. É até contrassensual falar isso, mas eu não invisto em startup para ter um retorno financeiro. A minha tese é assim, eu ainda estou empreendendo. Eu ainda tenho coisas para aprender. Então, em vez de eu pagar um MBA e ir para fora, e já fui para Stanford também, em vez de eu gastar com isso, vou colocar meus 30, 40 mil aqui nessa empresa, porque é uma galera nova começando, é uma galera que tem uma velocidade de aprendizado maior que a minha, e nesse sentido a minha empresa não morre também, porque eu trago para dentro de casa toda a inovação que eles estão respirando e se alimentando, né? Então, a minha tese sempre foi essa, mas outra coisa que eu vim pensando também é que eu preciso fazer investimento anjo, para combinar com a minha próxima jornada, que com essa saída do Local Web, eu preciso também me prontificar um pouco melhor como que vai funcionar a tecnologia nos próximos anos aí, e eu acho que parte do capital que é investido em tecnologia no Brasil, ele tem que ir para empresas em estágios iniciais, não pode ficar só em venture capital, em private equity. Então, essa é a minha tese. Então, Rodrigo, você está falando uma coisa que é quase que loucura, né? Então, você coloca dinheiro numa empresa sem esperar retorno, é basicamente isso, gente. Assim, e eu vou falar, os melhores investidores anjos que eu conheço têm a mesma cabeça, assim, eles não esperam retorno 3, 4 vezes. Eu tive 2 saídas esporádicas, assim, eu nem queria sair, para falar a verdade. Assim, aconteceu por conta do caminho mesmo. Falando em tese, o que você disse agora, eu gosto muito de teses e também tenho sempre uma visão assim de não resultado imediato, mas sim de investir em bons negócios. Porque se o negócio é bom para você, ele vai ser bom para qualquer um. Porque se o negócio não é bom para você e nem para ninguém. Ninguém vai comprar e você vai acabar morrendo com ele. Então, você tem que ter um negócio que, ganhando escala, ele venha a ser bom. E a minha tese pessoal de investimento é aumento de eficiência operacional. Eu gosto muito de investir em B2B, onde você tem serviços ou tecnologias que você agrega à produção, à logística, a vendas, que aumenta a eficiência da empresa e a empresa reduz custo unitário, né? Ou cresce mais rápido, tem várias formas de você reduzir custo. E isso faz com que você eventualmente tenha um bom negócio. E esse bom negócio, por ser um bom negócio, ele acaba tendo uma saída porque
ele é um bom negócio, não uma saída só porque é tecnologia, não pelo glamour, mas uma saída porque faz sentido do ponto de vista econômico-financeiro. Faz sentido, assim, invista em bons negócios, independente do que é. É que quando a gente fala em investimento anjo, tá muito ligado à tecnologia mesmo. Você pode investir, por exemplo, tem um amigo meu que vai montar uma rede de padaria. Eu não considero isso investimento anjo. Minha tese também é investir em estágios muito iniciais. Então, assim, eu investi na conta simples quando não tinha faturamento, investi no All Jobs quando não tinha faturamento, ele tinha um PPT. Você teria, é isso que eu ponto, você teria esse sangue frio para investir no negócio que nem faturamento tem ainda? Você teria sangue frio para colocar... Não, peraí. Você teria sangue frio para falar o seguinte, cara, eu sei que você não tem nem time ainda, mas eu vou colocar 40 mil na sua ideia. Essa é um pouco a tese minha e do Paulo do Like a Boss, tá? A gente gosta de cases que estão muito incipientes, mas que tem uma pessoa do outro lado que realmente parece que vai conseguir fazer alguma coisa. Tem gente que não tem esse sangue frio. A Luciane colocou uma questão aí em relação a como transformar um modelo tradicional em SaaS, né? E eu acho que eu captei aqui é o seguinte, essa é uma pergunta recorrente aqui na Vindi também, tá? Pô, eu tenho uma empresa que, como é que eu faço para transformar em assinatura ou em software recorrente, né? SaaS. Primeiro assim, se tem um cliente vindo todo mês comprar dessa empresa, vamos automatizar, né? Então, se você tira um pedido todo mês para essa empresa, se essa empresa vem, ela tem claramente um modelo de recorrência dentro de casa. E aí é só pegar, por exemplo, a Adobe. A Adobe eu acho que é um dos maiores cases recorrentes do mundo. Você vendia o software de caixinha lá, o Photoshop, que todo ano você tinha que renovar a licença, você tinha que ir numa loja comprar a nova caixinha para atualizar o software. Cara, vamos automatizar isso, vamos digitalizar isso. Eles passaram de licença para SaaS, né? Então, se você tem muito cliente que volta a comprar para você do seu produto mensalmente, é recorrente. E aí você que está vivendo tudo isso, né, e falando um pouquinho desses estágios iniciais, a gente vê que muitas startups mesmo pode ter mudado de nome, da onde está o dinheiro, mas também vem de rodadas iniciais muito caras. Né? E a gente tem percebido muito, né, que não está na mão de anjo, e às vezes está muito na mão de começa a ter aceleradora, na mão de mentor, né? Pegando um percentual importante da empresa, naquela fase mais barata, e às vezes o empreendedor, pela ânsia de precisar do dinheiro, acaba cedendo aquela parcela e vira muito caro. Né? E aí, quando o anjo entra, já começa a se preocupar e imagina num VC, né, para entrar ou até mesmo estratégico. Então, eu queria ver contigo aí nessa tua jornada, como é que você está vendo essa movimentação. E também, hoje, quando você, na sua tese de investimento, obviamente que todos pensam em querer acertar no unicórnio. Mas hoje tem muita nomenclatura para startup, né? Camelo, cabra da peste, barata, que são aquelas startups que sobrevivem com pouco, mas estão sempre ali brigando. Então, eu queria escutar um pouco de você, digamos, essa até figura, né, de unicórnio, que hoje você tem unicórnio, mas só dá prejuízo, e como você vê essas outras startups que não têm uma expressão tão grande, mas estão aí evoluindo e crescendo bastante. Legal, ótima pergunta, viu, Ricardo? Obrigado pela pergunta. Essa é uma coisa também que eu odeio esse termo unicórnio e eu odeio aceleradora. Isso é público, tá? Eu não gosto de aceleradora. Elas fizeram um desserviço no Brasil em algumas startups. Tem muita startup boa que começou com aceleradora e a aceleradora matou o negócio no meio do caminho, tá? Por quê? Porque eles queriam replicar o modelo da Y Combinator e da 500 startups do Brasil, só que eles esqueceram de um único detalhe. Eles queriam pegar um stake muito grande. Para você ter uma ideia, uma das startups que investimos agora, faz tempo já, a Conta Simples, eles fez uma rodada na Y Combinator agora. A Y Combinator tomou o stake de 5% dessa empresa. As aceleradoras lá atrás tomavam 30%, 25%, né? Então, eles fizeram um baita de serviço. Agora, eu pergunto para vocês conhecem algum case de aceleradora que tenha virado unicórnio, barato? Vocês conhecem algum case? Não tem, gente. Não que eu saiba, não. Não tem. Não tem porque, assim, o modelo não é esse modelo que vai vingar, né? O modelo é aquele cara mesmo que faz as rodadas certas, né? Eu gosto bastante de um termo, Ricardo, que chama cabra da montanha, né? O Fernando, do Fundo Crescera, que foi meu sócio aqui na Vindi,
Ele escreveu um texto uns 6, 7 anos atrás, que ele falou, cara, a gente está procurando as cabras da montanha, que são aquelas cabras que sobem aquelas montanhas de lado, né? Isso. E ela vai pulando, puta penhasco que ela vai pulando. E normalmente são essas empresas que retornam para o acionista mesmo, crescem, vão lá, tomam porrada, mas são essas que são mais sustentáveis ao longo do tempo, né? Então, acho que o termo unicórnio ele tem que existir, porque não é um termo brasileiro, é um termo global lá que fala, putz, empresas que valem X bilhões, né? São unicórnios. Mas, ó, eu posso falar para vocês, tem um grande aplicativo de entrega, delivery, tá? Tem uma presença forte no Brasil, que é considerado unicórnio e está ruim das pernas. Tem uma empresa de patinete, de bicicleta, que virou vinagre e era unicórnio. Hoje, quando mostra aqueles 9 unicórnios do Brasil, tiraram até eles da lista. Por quê? Gente, toma cuidado com isso, porque, cara, assim, quem coloca dinheiro na mesa mesmo são 5 ou 6 empresas mesmo. Quem dá retorno para o acionista mesmo, eu posso falar, Stone dá um puta retorno para o acionista. É unicórnio foda mesmo, entendeu? Mas tem que tomar um cuidado porque esse incentivo de valuation é um problema. O empreendedor ele não tem que montar uma empresa com incentivo de valer $1 bilhão. Cara, você tem que faturar $1 bilhão, né? E às vezes a pessoa fala, puta, sou unicórnio e tal. Cara, na vida real, o cara tá pedalando em rodada através de rodada. Né? Se ele não faz a próxima rodada, ele quebra. Né? E tem histórias caóticas. Eu vou falar outro case aqui para vocês que virou nada. Netshoes virou nada. A Netshoes foi comprada, gente, por um preço que foi desastroso para os acionistas. Foi desastroso para quem acompanhou o IPO, né? E foi muito nesse negócio de incentivo de crescer, vamos lá, vamos fazer. Cara, virou o quê? Né? Foi comprada porque, beleza, ajudou, foi um puta case brasileiro e tal, mas eu tenho um pouco de preocupação com esses incentivos ruins, assim, ser avaliado, ser não sei o quê. O que interessa mesmo é estar gerando caixa. A sua empresa está fazendo um movimento pro break-even mesmo, tá com uma luz no fim do túnel para poder dar resultado, dar lucro, né? É besteira, né? Mas às vezes a gente entra nos acordos que fala, puta, startup está dando lucro. Que bizarro isso, né? Startup dá lucro, né? E às vezes assusta, né? Porque aí você fala, puta, é aqui que tem que ir. Então, por isso que eu gosto do case da Stone, do André Street lá, porque do dia zero, aquele negócio já parava de pé. As contas já eram pagas e fala, puta, aqui tem um business mesmo de... Por isso que tá valendo quase 100 bilhões lá na bolsa. Né? Porque, cara, tem um modelo muito sólido e começou desde o zero com essa cabeça. Então, tomem cuidado com esse negócio de avaliação. Eu não gosto de empreendedor que já chega, putz, o cara não tem nada, tem um PPT que já vale 5 milhões. Pô, cara, volta depois, então. Volta depois, porque assim, como é que você quer um investimento anjo? Você não tem nada na rua. Aí normalmente ele coloca assim, não, nós somos o Uber da estética, nós somos o Airbnb. Cara, foge disso. É coisa que vai dar ruim. 99% desses cases não acontecem e não dão certo. Né? Então, como equilibrar isso? Valuation com a entrada do anjo. Né? Eu acho que é basicamente o seguinte, se o cara entrou com vocês e está num deal flow de vocês, ele não fatura nada ainda, e ele quer investimento anjo, eu acho que tem que estar equilibrado isso, é o risco equilibrado. A gente fez 2 investimentos anjos que a pessoa não tinha nem faturamento ainda, o valuation foi R$1 milhão. E aí tem que tomar cuidado para não atrapalhar ele também. Então, nesse estágio, se a empresa vale R$1 milhão, não tem faturamento, está no PPT ainda, eu aconselho tomar só de 6 a 8% dessa rodada, dessa empresa. Né? Porque já vi casos de, puta, tomou 12, na série A ele teve um problema, na série B ele teve outro problema. Então, tem que tomar um cuidado nisso também. Uma dessas empresas que a gente investiu que valia R$1 milhão, hoje ela vale R$700 milhões. Né? Então, assim, nesse momento inicial, para o empreendedor, pouco importa se vale 1 ou 5, se vale 3 ou 10. Se ele tem aquela capacidade de levar essa empresa para 1 bi, para 100 milhões, para 200 milhões de tamanho, vai pouco importar se vale 1, 2, 3, 4 ou 5 no momento inicial, entendeu? Rodrigo, tem uma pergunta do Gustavo aqui, que ele está perguntando se você acha que tem pouca startup hard science no Brasil e se você acha que falta ter mais startups vindos da academia. Cara, isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, né?
Acho que o mercado de tecnologia, em geral, ele tá longe da academia. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Vou explicar o porquê, né? Porque se tem uma coisa que nós vamos passar nos próximos 5 anos aí, é uma dificuldade grande de formar gente de tecnologia. Se a gente não formar a quantidade de engenheiros de software, de gerentes de produto, caras de marketing digital nos próximos 5 anos, o país não vai crescer. É duro e claro assim, se a gente não formar engenheiros de software nos próximos 5 anos, a ponto de fazer uma mexida mesmo no mercado de inovação, o país não vai crescer, gente. Não vai. Já está acontecendo hoje uma bolha bizarra aqui em São Paulo. Fulano recebe 100 milhões de dólares de faturamento de investimento, aí o cara vai lá e contrata todos os engenheiros da Viva Real, da RAP, do Nubank. Então fica aquela briga por engenheiro no mesmo eixo aqui, né? E eu acho que a academia tem um papel importante nesse cenário. A gente precisa, como país, sociedade, formar mais engenheiros de software. Senão a gente não vai crescer. Isso tem que vir da base, tá? As escolas brasileiras hoje, a gente sabe como é que está a educação nesse país hoje, né, gente? Ainda mais nesse ano maluco que a gente está vivendo. A educação tem que ter uma visão de mudar o conceito básico de ensino fundamental, ensino médio. Tem que ter lógica de programação para de primeira a oitava série, 9º ano. Tem que ter outros tipos de matéria, porque senão a gente está literalmente ferrado para crescer esse país. E esse país só vai crescer e vai ser uma potência mesmo se a gente fizer o que a China fez, se a gente fizer o que os Estados Unidos fez, o que a Inglaterra está fazendo muito bem agora. Então, eu acho que quem é responsável por isso é a academia. E eu vejo poucas universidades, talvez a USP, a Unicamp, o ITA, o Unesp. Eu tenho visto poucas que realmente têm formado gente para liderar empresas de alto impacto, né? Então, eu também sinto essa falta, tá? Porra, a maior empresa a maior escola de tecnologia da América Latina não é uma universidade, é uma escola privada, que é a Alura. Tem alguma coisa errada, né? Se a gente não está fazendo isso, tem alguma coisa errada, né? Hardtechs. Puta, Hard Science, Hardtech. Hardtech. Isso é uma outra coisa que a gente tem um gap nisso, né? Tá muito focado em SaaS, Fintech, Marketplace, E-commerce, né? E você não vê caras grandes, assim, saindo no Hard Science mesmo, né? Mas eu acho que tem um início agora, tá? Tem algumas empresas brasileiras que elas não nasceram assim, mas elas já têm feito times dentro de casa que tem pessoas que estão muito ligadas nisso. São realmente PhDs. Posso falar para vocês aqui. Cortex tem um puta time de PhD lá. Quinto Andar. Acho que do Quinto Andar, a nova safra de pessoas que sairão do Quinto Andar, provavelmente sai muita startup de hard tech mesmo lá dentro, porque tem uma galera muito foda lá de ciência mesmo. Eu acho que a gente eu não tenho de cabeça aqui um case foda, mas eu posso falar aqui, acho que a IDWall tem feito inteligência artificial na prática, bem forte mesmo. Tem uma empresa de automação de marketing, a Social Miner, que por conta do fundador ser do ITA, ele criou uma cultura bem forte de hard science mesmo, e coisa pesada de machine learning. A Conduto, tem a Legit no Brasil, mas realmente tem pouco case, tá? Mas eu acho que agora o que está acontecendo é que as startups que tiveram êxito no crescimento aí, elas têm ido na academia beber lá, na fonte, né? Então eu acho que eles estão trazendo as pessoas para criar hard tech dentro de casa, criar produtos dentro de casa. E eu acho que agora a próxima geração deles saindo e montando negócio vai ter essa leva de startup fazendo isso. Legal. Tem uma pergunta aqui do Luiz Mark, que é o seguinte, né? Como anjo de 3 startups, você poderia comentar os pontos de atenção no momento quando os fundos entram no cap table, né? Se você recomenda o follow-on, quais as cláusulas que você acha que tem que tomar cuidado? Pô, isso é uma coisa interessante. A gente estava conversando com isso, né? Com o Like a Boss lá, eu tenho investido com o Paulo, né? Com o meu sócio do Like a Boss, e com o Lincoln, que é o fundador da IDWall. A gente tem investido junto. E a gente estava perguntando um pouco quão exposto a gente fica quando entra um fundo na série A e na série B. E aí, comemos algumas bolas, tá? Vou explicar uma bola aqui que é importantíssima, assim.
ação preferencial e ação ordinária, né? Normalmente a gente só consegue ver isso em brigas judiciais grandes, sai no valor, né, tal. Tem agora a questão da Lynx com a Estônia e tal. Mas tem uma coisa ali que me chamou a atenção, que é assim, em alguns tipos de modelos de contrato mútuo dos anjos, quando entra uma série A e o fundo entra um pouco mais forte, a gente acaba virando passageiro, tá? Em alguns termos. Passageiro mesmo. Do tipo, cara, ele vai ter liquidation preference, vai ter um monte de coisa lá, e você fica, caramba, cara, como é que pode a gente colocar um dinheiro e virar passageiro das próximas rodadas, né? Porque o poder político que o fundo exerce depois, até porque ele coloca mais dinheiro, é muito grande. Então, a minha recomendação, e a gente está estudando isso agora também, é tentar que na primeira rodada que a gente estiver orientando os founders, é que os primeiros investidores anjos tenham ações preferenciais. Para evitar um problema de liquidez futura, para evitar, se amanhã recebe uma proposta para vender as ações, os primeiros anjos, eles têm que ser as pessoas importantes também para uma liquidação, seja de saída ou seja de uma compra por participação das ações, mas isso não é muito aculturado não, tá? Então, quando o anjo coloca dinheiro, ele coloca e ele vai no flow. Depois, cara, entra um fundo pesado lá e o fundo fala assim, cara, você vai para o IPO. Segundo os seus termos, aqui vai para o IPO. Então, meu cuidado que eu tenho sempre negocia bem os termos com o founder. Acho que a Canary tem ela mudou um pouco a dinâmica de investimento anjo. Vou ver se eu consigo achar o documento aqui. Porque ela mudou o term sheet lá e no term sheet dela falou, cara, a gente vai fazer assim e a partir daqui, cara, é o nosso modelo e os fundos têm seguido isso, tá? Tem seguido isso em todos os contratos. Mas eu confesso que tem alguns investimentos que eu fiz que eu depois do Série B, eu tô sendo passageiro. Que você gostaria de ouvir de diferente em um podcast da Polyangels, por exemplo? Legal, assim, o Like a Boss, a gente fez ele por um motivo específico. A gente queria conhecer os fundadores que a gente admirava. Então, foi um piloto que a gente fez com o Davi Vélez, foi o primeiro episódio. E aí a gente falou, se der certo, a gente faz outro, tal. E aí acabou estourando, né? O ponto disso aí é que a gente começou com essa visão de que, a gente precisa conversar com esses caras para aprender, né? Para absorver alguma coisa. No meio do caminho, a gente descobriu que o podcast ele era um bom instrumento de marketing para adquirir cliente e para abrir porta, né? Depois a gente descobriu que tem ministro que ouve o podcast, tem presidentes muito famosos de empresas grandes que ouvem o podcast, e aí eles acabaram virando uma abertura de portas. Mas mais do que isso, hoje, ele é uma plataforma de marketing para a Vindi e uma plataforma de marketing para a Lura, né? A gente já conquistou bons clientes porque os caras ouviram algum episódio e falaram, olha que interessante, essa empresa aqui faz uma coisa que a gente precisa, né? Então, minha dica aqui, João, é o seguinte, qual que é o objetivo do podcast? Quais são as dores que vocês, como organização aqui, sentem, né? Eu acho que vocês deveriam fazer um podcast pensando em deal flow. Eu acho que vocês têm que pensar assim, se o cara está montando uma startup, quem que ele vai procurar primeiro? A Polyangels ou o Rodrigo Dantas? A Polyangels ou a aceleradora? Então, o Like a Boss tem sido um pouco disso também. A gente tem falado bastante nos últimos episódios que a gente investe. Lá no site do Like a Boss tem até as empresas que a gente investiu. Eu coloquei o link aqui para vocês no grupo. Mas a gente já recebe empreendedores mandando mensagem direta para a gente. Eu vi que vocês investiram na empresa tal. Eu vi que vocês investiram no Pipefy. Eu queria... Vocês conseguem analisar a minha startup também? Então, assim, eu acho que para vocês tem que pensar assim, como é que vocês conseguem acessar bons acordos antes de todo mundo? Isso é um pouco do que a gente faz com o Like a Boss, tá? Eu quero que quando um cara vem de uma startup e ele for montar a segunda, eu gostaria que ele me procurasse para que eu fosse investidor anjo da segunda empresa dele, né? E eu acho que esse pode ser um bom motivo para vocês montarem, tá? Isso é regular, ou seja, você tem uma periodicidade fixa para isso, não é isso? Funciona assim. Acostumar a plateia, né? A gente faz são 2 temporadas por ano, né?
A gente fez isso igual seriado mesmo, sabe? Série da Netflix que tem temporada e tal. Nós vamos para a 9ª temporada agora, mas a gente faz assim, no começo do ano a gente lança a primeira temporada e no final do ano a gente lança a segunda temporada. Então, na primeira e na segunda são mais ou menos 10 episódios, né? De 8 a 10 episódios. Então, quando a gente lança a temporada, por exemplo, a gente vai lançar agora em meados de fevereiro. Quando a gente lançar em fevereiro, a gente faz toda quarta-feira, a gente lança um episódio. E aí, tem um ponto importante também para você acostumar a audiência, né? A gente começou em 2017, né? Nós vamos para o 4º ano, né? Lá não tinha muita concorrência, não. Então, quando a gente trouxe o Davi Vélez, o Tomás, o Doutor Consulta, a gente era sozinho. Então, quando o cara ia procurar podcast de startup, tecnologia, a gente estava sozinho, né? Agora tem um monte, né? Alguns muito bem feitos, outros mal feitos. A gente gosta bastante do podcast da Astela, o Playbook, mas na maioria das vezes são podcasts mal produzidos, tal, né? Eu acho que o cuidado aqui é só você tem que engajar a audiência. Então, a gente tem rede social, a gente tem um grupo no Telegram do Like a Boss, onde os ouvintes do Like a Boss vão lá e compartilham um monte de coisa entre eles interagem entre eles. Então, a gente acha que o Like a Boss ele é uma plataforma que tem um podcast. Então, a gente ia fazer um evento em setembro, evento presencial. A gente ia levar 1.000 pessoas para um teatro, só do Like a Boss, então só de ouvintes do Like a Boss. Então, tem que pensar num todo. Assim, o podcast é só uma entrada mesmo, porque as pessoas acabaram pedindo, vocês podiam fazer um evento. Então, a gente ia fazer um evento presencial, ia gravar 3 ou 4 entrevistas ao vivo, com todo mundo assistindo, para eles verem como é que é o bastidor, tal, né? Então, ele tem que ser mais uma comunidade do que simplesmente um podcast. Estamos chegando no final, mas tem uma pergunta do Léo aí. É aqui, né? Qual a percepção do mercado de founders VC tem na Poly Angels, né? Isso. Pô, excelente pergunta, viu, Léo? Eu também tenho pensado nisso, assim, quais são as instituições que realmente têm ajudado os founders, sabe? Assim, tipo, tem um monte de organização, né? Mas eu acho que está faltando mesmo, assim, uma coisa forte, que eu acho que vocês têm uma grande oportunidade na mão, que é o seguinte, quem são os fundadores que saíram da Poly? Vocês conhecem, né? Vocês devem conhecer. Tem até fundador de unicórnio lá, 6. Porra! Acho que tem uma questão aí, você já tem uma densidade grande pelo histórico das pessoas que passam pela Poly, né? Tem muita gente boa, né? E aí acho que tem que usar isso a favor de vocês. E eu vou falar para vocês, eu acho que os founders nem tem olhado muito Fea Angels, Poly Angels, porque, cara, o cara tá mais pensando no fundo Série A, fundo Série B do que na instituição. E aqui tem gente muito boa para poder apoiar eles antes, né? Mas eu acho que vocês têm usado pouco os cases que vocês têm. Tem um monte de gente da Poly que tem montado negócio de impacto, gente. Eles têm que ser case, vocês têm que mostrar que eles são case da Poly, né? Eu acho que é isso que falta. Se vocês conseguirem fazer isso, né? Eu tenho certeza que o cara que está se formando na Poly hoje, quer montar uma startup, ele tem que pensar em vocês primeiro. Ele não tem que pensar na Monax, ele não tem que pensar na Canary, ele tem que pensar em vocês primeiro de tudo. Eu acho que está faltando só isso. Rodrigo, Ricardo, outra vez, você falou lá no comecinho, né? Cliente, a dificuldade de cliente, tudo. E há uns anos atrás eu vi uma frase da Nielsen que falava que cliente é assim, né? Lots of love, lack of loyalty. Né? Encontrou um outro mais bonito do lado, vai e larga você e vai buscar o outro, né? E há 2 anos atrás, eu queria até escutar um pouco a tua percepção disso. Há 2 anos atrás, eu assisti uma palestra do Bruce Dixon, que é o fundador e vocalista, né, do Iron Maiden, é um empreendedor. Foi na Campus Party? Foi na Campus Party? Isso. Eu estava lá. E ele diz que ele odeia cliente. Que o negócio, a gente tem que tratar as nossas empresas, os nossos negócios como fã. Por quê? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Você já viu, né? Vou até perguntar para o Rubens e outros aqui. Você já viu algum torcedor do Corinthians, o dia que o Corinthians vai mal, e torcer para o Palmeiras? Ele não larga, ele vai até o fim, ele rói o osso junto. Então, acho que a gente tem que começar a pensar em transformar as nossas empresas, os negócios, falando, eu quero ter fã comigo, aquele cara que vai estar comigo na jornada toda. E eu queria ver na tua experiência, tudo, como é que você tem visto este approach, né? Puta, isso é excelente, assim. Eu estava lá também na Campus Party, achei legal você ter citado, porque isso marcou muita gente, saiu em matéria, né?
Bruce Dickinson fala, transforme clientes em fãs, tal, né? Tem duas coisas. Ontem eu estava vendo aquele programa Provoca, do Marcelo Tais na Cultura, e ele levou o Samuel Rosa. E ele falou um negócio interessante, ele falou assim, cara, torcedor de futebol fanático, ele tem um poder tão grande emocional dentro, que se ele tiver o último real na carteira, e ele tá lá na torcida, você perguntar para ele, cara, esse dinheiro aqui é pro leitinho das crianças e é pro Flamengo. Para quem que você dá? Ele vai dar pro Flamengo. Porque ele está numa emoção tão grande, né? E aí o paralelo que eu fiz com isso ontem, eu lembrei do case, vocês devem lembrar que há 2 anos atrás saiu uma notícia assim, Nubank pode quebrar. Vocês lembram disso? Por conta da mudança do floating de pagamento, do mercado de pagamento, o governo estava querendo mudar o pagamento de cartão de crédito de 30 para 2 dias para depósito. E isso ia acabar com o modelo do cartão de crédito. E aí saiu um monte de matéria, Nubank vai quebrar, fim do modelo do Nubank, os bancos dando risada, eu vi muito grupo comentário e tal. E eu lembro bem que os clientes do Nubank foram no Facebook do Banco Central, foram no Facebook de um monte de órgão público comentar, não façam isso com o Nubank. Gente, mas não foi assim centenas de clientes. Foram milhões de comentários. Milhões de comentários. Então você imagina o Banco Central lá tendo que administrar a resposta de fã do Nubank, falando não faz isso com o Nubank e tal. E o Nubank conseguiu o que eles conseguiram, transformando realmente os clientes em fãs. Né? Assim, você pegar o cartão do Nubank, ele é um cartão bonito, roxo, esteticamente legal, tem um app simpático, mas os bancos já correram atrás desse gap de tecnologia, de produto. O Itaú tem um baita app, o Bradesco tem um baita app, o Banco do Brasil funciona direitinho. Então, assim, você vê que eles ainda estão levando os clientes na base da paixão, que a gente chama de passion economy. Tem alguns papers sendo produzidos lá fora sobre passion economy, de empresas que nascem do zero e as pessoas ficam tão apaixonadas por elas, tipo Nike, tipo Adidas, que, cara, assim, ela não precisa muito esforço para vender porque as pessoas já são apaixonadas por elas. Então, feliz é da empresa que consegue atingir esse nível de passion economy, sabe? De você conseguir porque, cara, o dinheiro vem, né? Porque muitas vezes, gente, o cliente nem tem razão de alguma coisa que ele pede e tal. Mas, cara, ele tá num emocional tão grande que ele vai consumir. Eu acho que a empresa brasileira hoje, que está bem perto disso, fora o Nubank, eu acho que o iFood tem conseguido alguma coisa nesse sentido. Né? O iFood tem virado até sinônimo de delivery de pedido. Né? Você não fala assim, vou pedir uma comida por delivery. Você fala, vou pedir um iFood. Às vezes você vai usar até o Uber Eats. Então, acho que eles estão indo um pouco nessa linha. E eu acho que o Mercado Livre, que não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa que tem feito algo muito forte nesse sentido, também está no caminho de chegar nessa passion economy que o Nubank conseguiu. Eu queria agradecer mais uma vez aí, Rodrigo, pela presença e se quiser deixar uma palavrinha final aí, vamos lá. Contem comigo aí, se precisar tirar alguma dúvida lá. Eu sou uma pessoa que às vezes eu dou palpites não solicitados, mas se eu puder falar a verdade, eu não vou me limitar. A gente precisa ajudar essa galera.